Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Marcos Lázaro. E estamos aqui sem medo de abrir o verbo para o Zona Livre dessa semana. Sua dose semanal de debates e discussões do Mundinho Nerd. Vambora! Meus amigos, este comecinho de semana, a internet mundial não fala de outra coisa a não ser assim da série do momento, né? O retorno, a volta, a estreia da 7ª temporada de The Walking Dead. Anybody moves, anybody says anything, cut the boy's other eye out and feed it to his father, and then we'll start. You can breathe, you can blink, you can cry. Hell, you're all gonna be doing that. E todo começo de série, toda volta de série, assim, não só série, filmes, enfim, grandes mídias, assim, de um grande público, acarretam numa coisa que nós conhecemos muito bem, que são os chamados spoilers. Ai, ai. Ai, ai, né, seu Marcos Lázaro? Acho que a galera tá falando mais sobre os spoilers de The Walking Dead do que sobre os spoilers em si. Sim. A galera tá curtindo mais falar sobre o fazer ou não fazer spoiler do que falar sobre as coisas da série, né? O povo, em vez de preocupar em conversar sobre a história com quem assiste, a galera tá preocupada mais em ficar nessa briga de quem gosta e quem não gosta. Exatamente. E assim, a gente sabe que isso não é exclusivo de The Walking Dead, né? Game of Thrones também sofreu muito com isso. O próprio Lost, né? Tudo bem que era uma outra época, a galera começava em fóruns e tal, mas tinha toda uma política sobre spoilers. E o tema do nosso Zona Livre dessa semana é justamente isso. Qual a validade de um spoiler? Ou seja, quando você pode assistir uma coisa e comentar abertamente sobre ela? Marcos, o que tu acha, cara? Tem um prazo? Depende se é série, se é filme, tem um meio termo? Qual a tua opinião? Primeiramente, eu quase não sou atingido com isso de spoiler porque eu não costumo consumir essas grandes séries do momento. E não é porque eu não assisto o que o povo assiste, não. Porque realmente modinha. Não tem nem nada a ver com isso. Game of Thrones, por exemplo, eu assisti as 2 primeiras temporadas na época que elas saíram e tal. Mas realmente é uma série que não me pegou tanto igual ela pega a maioria dos públicos. E The Walking Dead é porque eu não sou lá tão fã de zumbis mesmo. Então isso acaba não me atingindo, mas eu tenho como, por exemplo, uma iniciativa que vários portais do universo nerd aí, seja Facebook, seja YouTube, seja podcast e tal, que fizeram na época que estreou... Eu lembro que você postou um vídeo desse. Sim, na época que estreou o Batman vs Superman. A galera chegou a um nível de spoiler em que mesmo algo que eles não assistiram, eles estão divulgando só pra poder zoar e acabar com a experiência bacana de outras pessoas. Isso é muito chato. Tipo, vaza uma foto que entrega alguma coisa. O cara não sabe nem o contexto da porra da foto, mas sei lá, algum personagem morreu nessa cena, tá lá mostrando alguém morto. O cara é cuzão bastante pra postar essa foto, só pra mostrar quem morreu, e ele nem sabe como aconteceu, nem assistiu, nem sabe nada. Só pra dar esse desprazer pras pessoas. Por um lado, a gente tem que, assim, vamos ser justos, né? Por um lado, você tem um cara que ele gosta de comentar, que ele quer falar, ele tá em dia com a série, a gente tá usando a série como exemplo aqui. Então, assim, o cara assiste em dia, assiste na hora e tal, e o cara quer ter o direito dele de comentar. Beleza, o cara tá certo, né? E por outro lado, você tem um cara que às vezes também paga, igualzinho a ele, mas pô, o cara teve um imprevisto, o cara trabalha, o cara saiu, o cara tem vida, o cara fez outra coisa, tava com a mulher, tava, né? Enfim. Onde tá o meio termo aí, cara? Qual é o direito do cara que quer comentar, daquele que não pôde ver e tal? Espera, sei lá, você acha que espera pelo menos uns 2 dias, assim, já que o cara tem disponibilidade de assistir. Geralmente essas séries, elas passam reprises em outros horários e tal. Sim. Não, e também não vamos ser hipócritas, e ela no outro dia já tem disponível na internet para quem quiser baixar também. Então, assim, no caso de quem acompanha a série, que não é o meu caso, eu acho que, sei lá, uns 2 dias é um tempo bacana para poder comentar. Ou então utilizar de algumas ferramentas que as próprias redes sociais nos oferecem. O Facebook mesmo, eu já vi pessoas que pensam um pouco mais nos outros,
que assistem Game of Thrones, que assistem The Walking Dead ou algumas outras produções e que querem fazer spoilers, querem promover o debate ali com seus amigos que também acompanham ali. Os caras colocam uma imagem qualquer, não uma imagem de spoiler, colocam uma imagem qualquer da série e colocam uma legenda na foto, ó, os comentários dessa postagem aqui é debatendo sobre o episódio. No próprio Nerdista, a equipe do Nerdista lá que eu faço parte, tem o grupo da equipe normal e tem um grupo que é só de spoiler, chama Nerdista Spoilers, onde a galera comenta spoilers de filmes e séries e tal. Então tem essas alternativas que a gente pode encontrar de debater sobre aquilo que você gosta com o seu amigo. Você não precisa deixar de comentar, mas também tem gente que que chega a ser desagradável com isso. Ou seja, tem gente que faz. Você acha que o cara que ele faz isso abertamente, ele faz de sacanagem mesmo? Não tem uma justificativa? Não todos. Tipo... Mas hoje, por exemplo, eu que não assisto The Walking Dead, hoje eu ouvi muita gente. Se eu fosse desses que me importasse, se eu assistisse, eu teria ficado muito puto com algumas coisas que eu vi. E a galera colocava no comentário, mas nossa, o povo tá fazendo muito spoiler, né? Então todo mundo falando que tal, não sei quem morreu e coloca uma foto do cara morto embaixo, saca? Isso o cara muita tá dando sacanagem. Um spoiler do spoiler. Sim. Não, e eu ainda vi uma postagem hoje no Facebook referente a isso ainda, que eu falei, cara, que desagradável esse caboclo. O cara comentou lá, a galera reclamando de spoiler de The Walking Dead, reclamando disso, reclamando daquilo, mas o errado é você que não assistiu ontem. Porra, igual você falou, velho, a pessoa tem vida e ainda mais pensa, nesse caso do The Walking Dead, que foi no meio de um feriado, aqui em Goiânia é feriado, né, pra mim, então é meio complicado falar, mas aqui em Goiânia na segunda-feira foi feriado, então, tipo, muita gente viajou, muita gente estava em lugares que não tinha TV a cabo, que não tinha acesso à internet, não tinha como assistir, e o cara volta e acessa o Facebook na segunda-feira de manhã, ou na segunda à noite quando volta de uma viagem, e tá repleto de spoiler, aí é muita sacanagem, eu acho. E outra coisa, né, galera, 2016, por favor. Geralmente, quem usa esse argumento, né? Você tinha que ter visto lá no dia e tal. Cara, eu pelo menos eu não aceito ninguém que tenha nascido antes da década de 90 usar esse argumento. Porque, pensa bem, na nossa época, né? Era assim, vai passar o filme do Batman na, sei lá, tela quente, certo? Se você não viu, irmão, você tá ferrado, porque no outro dia na escola, a molecada só vai falar do filme do Batman e você vai levar spoiler. Mas isso há 15, 20 anos atrás. Hoje, 2016, a gente vive um tempo, cara, de conteúdo on demand, entendeu? Você chega lá, eu tô a fim de ver uma série, vai lá no Netflix, você assiste a hora que você quiser, o episódio que você quiser, você pausa, você viaja, você trabalha, fica uma semana fora, volta a assistir exatamente do ponto onde você parou. Ou seja, não tem essa, cara, de você falar de não, se você não assistir na hora, você se deu mal, velho. Não, tem que ter um bom senso, cara, tem que ter um ponto de equilíbrio nisso. O próprio Luke Cage, recém-estreado aí da Netflix. Muita gente com essas séries Netflix tem o hábito de fazer maratona, igual eu mesmo fiz, assisti no primeiro fim de semana que saiu, eu assisti em 2, 3 dias mais ou menos, eu assisti todos os episódios. E nem por isso eu fui ser um xarope que ia entrar no Facebook e ia começar a postar coisas que aconteceu sobre a série. Eu não ia falar essas coisas no Facebook abertamente. Eu tenho o meu grupo com meus amigos que a gente conversa sobre essas coisas, e a gente tem o WhatsApp, cara, a gente tem Facebook. Dentro do Facebook você tem como criar chat com várias pessoas, você tem alternativas, tem ferramentas pra fazer. Você tem como fazer grupos para poder debater, então você tem várias saídas que você pode usar para não ser esse tipo de pessoa inconveniente. Bom, pra gente encerrar, tá? Um outro argumento que me incomoda um pouquinho é quando a galera fala, tipo, se você não quer levar spoiler, você não entra no Facebook, você não entra no Twitter. Cara, estamos falando de redes sociais, e a partir do momento que você usa o adjetivo social, você está se referindo à sociedade. Então, se você vive em sociedade, você tem que levar em consideração que o mundo não é só seu, e que aquilo que você posta, né, por mais que tenha aquela frase super clichê, né, do foda-se, né, o Facebook é meu, eu faço o que eu quiser, ok, você pode fazer o que você quiser, mas, de novo, você está numa rede social, você está ali para socializar, e digo mais, uma coisa que eu não entendo, cara, é que você não tem inimigos no seu Facebook, quer dizer, né, claro que tem, mas assim, mas no consenso geral, o seu não Facebook, não deveria. Você deveria ter amigos ali. Então, cara, pensa o seguinte, por mais que você concorde ou você não concorde, se você deve soltar spoiler ou não,
pensa que aquelas pessoas que estão ali, acho que são pessoas que você preza um contato, um convívio, e que o que você está fazendo tá avacalhando com a experiência dessas pessoas. Veja bem, não é que você tem que deixar de falar. O Marcos deu vários exemplos bacanas que a gente pode usar para falar sobre isso. E eu acho sim que você também vai chegar uma hora que você tem que falar isso abertamente, até por uma questão comercial. Tá? Os próprios canais, as páginas oficiais da série já estavam jogando spoiler durante o episódio. Então, assim, é uma questão comercial, porque aquela informação tem que viralizar. Então, cara, eu acho que assim, porra, 2 dias. Será que não tem nada que você possa fazer em 2 dias? Jogar um videogame, sabe? Namorar, estudar, trabalhar. E aguenta, e vai aguentando. Depois você fala, você cita, porque o mundo gira também. Então, eu acho que o consenso geral é esse, o equilíbrio é esse. Não é isso, Marcos? Sim, e é aquela coisa, né, cara? Você vai mudando os tempos, vai aumentando a tecnologia, mas certos tipos de pessoas nunca vão deixar de existir. Você lembra daquele cara na sala de aula que quando você fazia qualquer coisinha, ele virava e falava: ó, professor, esse caboclo que o Marcos aqui tá fazendo isso, o Thiago tá fazendo aquilo. Pois é, X9, é o mesmo tipo de pessoa. Aqui no Rio de Janeiro é o X9. Então, é o mesmo tipo de pessoa, espírito de porco, que faz esse tipo de coisa aí só pra poder ter o desprazer de ferrar com alguém, saca? Eu tive uma experiência muitos anos atrás que era uma série que é uma das melhores séries que eu já assisti, que eu não consegui terminar de ver por causa de um spoiler que me deram, que foi Sons of Anarchy. E eu assistia religiosamente toda semana quando saía um episódio. Aí saiu num dia que eu não tive como assistir e no outro dia me tacaram um spoiler. Ah, você viu quem morreu, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, acabou, eu não terminei, não vi a série mais. Isso é muito chato. Bom, estamos por aqui essa semana. O debate está no ar, está lançado. Por favor, deixe nos comentários a sua opinião. Se você acha que não, que você é do partido de que não, tem que falar mesmo, que se dane, ou não tem que falar, tem que ter um meio termo, tem que ter uma certa empatia a respeito. Enfim, por favor, nós queremos saber a sua opinião, porque afinal de contas é uma coisa que até nós, né, que temos sites, canais e tal, é importante pra gente saber até um tipo de conteúdo que a gente vai disponibilizar para as outras pessoas. Então, por favor, deixe nos comentários. Se você gostou, deixe seu like, assine o canal. A gente está voltando agora com o velho formato do Zona Livre de volta. Eu postei aí alguns vídeos aí que a gente fez lá na BGS, com alguns convidados bacanas. Ainda tem vídeo da BGS pra sair. Caramba! E daqui uns dias já começa a maratona de vídeo da Comic Con, que a gente vai fazer muita coisa lá também. Exatamente. Então, assim, é muita coisa acontecendo. Mas, por favor, se você gostou, se você curtiu, por favor, deixe seu like aí, que é muito importante pra gente, ajuda, e a gente está aqui realmente para promover esse debate bacana entre os fãs aí. Beleza, galera? Agradecendo a presença do Marcos essa semana. Valeu, galera, valeu pelo convite, Thiago. E se quiserem saber um pouco mais sobre cinema e um pouquinho sobre série que eu tô começando a falar agora também aí, pode correr lá na Sessão de Aluguel que sempre tem alguma coisa lá. Exatamente. Bom, então, ficamos por aqui e até a semana que vem. Um abraço! Até mais! Tchau, galera. Ah, Marcos! Diga. Quem morreu no Walking Dead foi o cara. E o... Eu tô sabendo, já sei, já.